Agora sim, oficialmente, boa noite a todo mundo que está aqui. A gente está dando encaminhamento, né, para esse projeto, que é um projeto de extensão vinculado ao Instituto de Artes e Design da Universidade Federal de Juiz de Fora, ligado à Pró-Reitoria de Extensão. Então, Palavra Plural tem trazido diferentes artistas de diferentes lugares para compartilhar o processo, mostrar, apresentar os seus trabalhos e para a gente poder, enfim, dialogar e arejar um pouco as nossos pensamentos, né, em torno da arte, assim. Então, hoje eu quero agradecer especialmente a Daniela Velar, que é uma artista de São Paulo, que está presente hoje com a gente, veio apresentar o trabalho particularmente incrível que tem as relações com a palavra, né? A gente estava, antes de começar a gravação, justamente conversando também sobre uma certa interdisciplinaridade que surge no trabalho da Daniela. Então, Daniela, muito obrigada por estar com a gente hoje. Eu vou apresentar brevemente aqui a Daniela e depois passar a palavra para ela, só para explicar para vocês como vai funcionar mais ou menos a dinâmica do encontro. A Daniela vai ter um tempo, né? Mais ou menos a gente combinou uns 40 minutos, uma hora para apresentar os trabalhos. E em seguida a gente vai abrir para conversas, perguntas, comentários, enfim. Aí a gente pode trocar algumas coisas. Fiquem muito à vontade para falar, para abrir microfone, abrir câmera. Quem não quiser ficar muito constrangido, quiser escrever no chat também, a gente repassa para a Daniela os comentários, as perguntas. Ao longo aqui do encontro, a gente vai postar também no chat a lista de presença, né? Então, quem tiver interesse em pegar o certificado, ganhar o certificado depois de participação, né? Então, por favor, assine a lista, porque é a partir dessa lista que a gente pode fazer a emissão desses certificados. Então, quero também agradecer a presença de todos vocês hoje, porque é fundamental, né, para a gente levar essa conversa adiante, e espero que a gente tenha uma boa noite aqui de trocas. Então, vou apresentar aqui a Daniela rapidamente, né? A Daniela, ela é artista e escritora. Ela é doutora pela UDESC, né, em Florianópolis, e mestra pela Unicamp em artes visuais. Ela investiga em seus trabalhos instrumentos literários, como apropriação, uso e recontextualização a partir de restrições autoimpostas, em instalações, publicações, vídeos e ações. Ela participou de residências na Finlândia. Difícil falar o nome da palavra, Dani, depois, por favor. E também na Flip, né, que é a Festa Literária Internacional de Paraty, e Courantes do Mundo, em Paris. A Daniela, ela ministra também cursos sobre escrita e textos, como o Alicerces para a Construção e Desabamento de Textos, junto com Fábio Moraes e Lívia Aquino. Além disso, a Daniela também tem, né, uma atuação como, digamos assim, não gestora, né, mas propositora e educadora também, né, de exposições. Então, ela foi diretora artística da Praça das Artes, na Fundação Teatro Municipal, e programadora de artes visuais do Sesc São Paulo. Realizou a curadoria educativa, formação e coordenação de equipe de exposições como o Lamento das Imagens, do Alfredo Jarr, que é bem recente, né, fabricação própria da Lotus Lobo também, e arte e veículo no Sesc Pompeia. O Tempo Mata, imagem em movimento na Júlia Stoschek Collection, no Sesc Avenida Paulista, entre outros. E, como a gente estava conversando antes, atualmente ela cursa o percurso do psicanalista, Fundamentos em Análise, na Associação Livre de Estudos em Psicanálise, em Curitiba. Então, acho que a gente vai ter bastante assunto para hoje. Obrigada mais uma vez, Daniela, passo a palavra para ti. Estaremos aqui ouvindo curiosamente, atentamente. Obrigada. Bom, obrigada, Letícia, pelo convite. Obrigada a presença de todas e todos aqui. Boa noite.
Bom, eu estou muito feliz de estar aqui para conversar nesse projeto que tem esse título tão bonito e que, né, tem esse ponto de contato, essa origem em um autor que é tão importante para mim, que é o Maurice Blanchot. É uma conversa infinita, e eu até fui reler alguns trechos hoje, e, enfim, é um livro que sempre que eu volto para ele, ainda tem muita coisa para se descobrir, redescobrir. Então, fui até pensando alguns trechos que são importantes para usar aqui nessa conversa de hoje, e tentei organizar um pouco essa fala e apresentação dos trabalhos a partir de alguns eixos de pensamento que são importantes, e, enfim. Mas, bom, queria agradecer o convite também por estar aqui, né, podendo falar e trocar nesse espaço de uma universidade pública, que, bom, como a Letícia falou, né, minha formação também passei no mestrado, doutorado em universidades públicas e gratuitas, e isso, sem dúvida, transformou e é essencial para a minha prática artística, né, esse caminho do pensamento e da pesquisa, e principalmente das trocas que são possíveis num espaço, né, de conhecimento, e como a universidade, e, enfim, as multiplicidades todas que fazem parte. Eu vou começar apresentando aqui, compartilhando uma apresentação, e aí eu vou deixar de ver vocês, então. Mas estaremos aqui. Sim. Bom, vamos lá. Tá funcionando muito bem, tá aparecendo já. Tá aparecendo, né? Tá ótimo. Bom, então, como a Letícia, né, apresentou um pouco, meu trabalho se organiza e se inicia pela palavra, pela linguagem, pelo texto escrito, lido e escrito. Então, eu penso em quase todos os meus trabalhos, a palavra pode ser lida ou ouvida, e isso é como o meu trabalho se organiza. E além da palavra, eu acho que é pensar a linguagem e as possibilidades e impossibilidades, como Blanchot fala, né, entre o possível e o impossível, o improvável, do que pode surgir em um espaço de trocas de linguagem entre pessoas, né? Seja nas comunicações, nos diálogos, seja nesse espaço de produção de uma obra e da recepção, da troca, da leitura do trabalho. Então, me interessa muito pensar esse espaço e da linguagem como um espaço de imprecisão, de deslize, e dessas, justamente desse improvável, ou desse espaço, né, de um enigma, de um espaço da dúvida, de algo que não se fixa e que se movimenta o tempo todo. Então, eu começo trazendo um pouco algumas noções e alguns pontos de partida que eu uso na minha tese de doutorado, que até, né, relendo Blanchot, ele vai falando muito desse movimento da pergunta, da dúvida, e eu tentei um pouco na minha tese, né, na pesquisa de doutorado, criar um movimento, né, ou organizar um pensamento de algo que vinha acontecendo há muitos anos na minha pesquisa. A minha tese tem o título de Tentativa de Esgotamento de uma Cor e Outros Desaparecimentos. A tese está disponível no banco de teses, né, da UDESC, ela pode ser acessada por lá.
E eu tentei organizar um pouco a fala de hoje a partir, que é um pouco como eu organizo a tese também. A tese ela é organizada por capítulos a partir de cada uma das palavras desse título. Então, para pensar a noção de tentativa, de esgotamento, da cor, do desaparecimento e assim por diante. Então, vou tentar organizar um pouco aqui por essa noção da cor, que é a cor branca, no caso. Então, essa cor branca, enquanto essa relação, essa metáfora de linguagem, desse enigma, desse espaço que não é fixo, né? Muito mais ou também, ou para além de uma pesquisa da cor em si, né, como uma pesquisa de linguagem. Então, eu tento, né, um pouco da cor, um pouco da ideia do esgotamento e da tentativa. Então, pensando aqui algumas noções que para mim se aproximam muito dessa cor, ou desse desaparecimento também, que é principalmente a ideia do quase, que é o quase como um interstício, né, um intervalo da percepção para uma abertura da dúvida, como quase nada, quase algo, quase cheio, quase vazio, quase acabado, quase pronto, quase como estar perto de, mas ainda não. E desse movimento pela incerteza, que é o talvez. E pensando nessa cor, né, como esse espaço da dúvida e da incerteza, como espaço de movimento, né, pensando o espaço da certeza como com alguma rigidez diferente do espaço da dúvida, como um espaço que possibilita movimentos mais demorados, ou que convida a movimentos mais demorados. Então, aqui tem algumas palavras, essas que estão numa fonte menor, são palavras que eu usei na tese como correlatas a essas noções que eu busquei trabalhar para a cor, e que foram palavras que eu convidei algumas pessoas para participarem da tese comigo, como uma espécie de um pedido de instruções do que fazer com cada uma dessas palavras, e que aí virou um capítulo da tese, um trecho de texto. A tese eu organizei ela entre o ensaio e a ficção, então pensando o espaço da tese enquanto espaço de produção do trabalho artístico, e não um espaço, né, de um comentário de um trabalho que está acontecendo em outro espaço físico ou virtual, que seja, mas tentando produzir o trabalho no próprio espaço da tese, no próprio espaço do livro, né, da página. Então, começo trazendo aqui esse trabalho, que é também minha dissertação de mestrado, que é o Encontros Possíveis, que eu defendi em 2015 na Unicamp, e ele começa por um exercício que eu tenho. Não falei, importante, esse título da tese, o Tentativa de Esgotamento de uma Cor e Outros Desaparecimentos, é um deslocamento e uma reescrita de um título de um livro do Josh Perrec, que é um escritor e que faz parte da Oulipo, que também é um movimento, enfim, uma referência importante para o meu trabalho. E essa noção de esgotamento, da coleção, do acúmulo, da reunião por proximidade, também vai sendo importante para o meu processo, e vou fazendo isso. Então, aqui no Encontros Possíveis, a partir de uma coleção que eu já tinha de trabalhos brancos de outros artistas, trabalhos completamente brancos, em branco,
quase desaparecidos e assim por diante, eu tinha essa coleção, assim, arquivos de computador dessas imagens e organizei em alguns encontros, em 3 eixos de encontros, e escrevi pequenas narrativas a partir de cada um desses trabalhos. E aí o que acontece é isso, é um livro impresso em tipografia, com relevo seco, então é um livro todo branco, quase em branco, para um olhar mais apressado, em que eu, né, crio essa referência aqui do espaço da imagem, a legenda do trabalho e a narrativa. Como eu disse antes, que a tese pode ser acessada no banco de teses da UDESC, a dissertação, ela também pode ser acessada no banco de teses da Unicamp, mas ela não acontece muito. Isso foi uma questão, inclusive, porque, né, depois de um tempo as bibliotecas não aceitam mais os volumes físicos, né, impressos, e claro, a importância é o virtual dessa circulação. Então, o que existe ali no banco de teses é uma outra coisa, que eu tentei fazer algo próximo, tentei uma transposição, mas que não entendo que foi possível. E, enfim, a tese, a dissertação, a pesquisa acontece muito mais no físico, que é um livro que eu fiz uma tiragem, porque, enfim, o trabalho de uma impressão em relevo seco, né, que é a composição dos tipos, né, uma impressão tipográfica, né, imprimir ou imprimir 100, a diferença não é muito grande. Então, eu fiz uma tiragem desse trabalho, que, enfim, que aí circulou né, por outras formas, acho que para além também da academia, muito nas feiras de publicação, que é um espaço que eu circulei bastante desde 2012, por aí. Esse pensamento da palavra com o texto, ele vai acontecendo sempre é um pensamento que vai para o espaço, de pensar a palavra no espaço, seja da página, seja no espaço físico ou mesmo virtual. Mas me interessa pensar a palavra sempre em relação, né, o texto em relação com com o espaço, com o lugar, com o que está formalizando esse texto. Então, enfim, aqui essa narrativa, eu acho que talvez dê para ver, não sei. A gente consegue ver, mas não é possível ler. Ler. Isso. Tá, eu posso ler um. Aqui, por exemplo, é uma imagem de um... Essa página específica é a única que não é um trabalho de artes visuais, mas é um frame do filme Amor à Flor da Pele, do Wong Kar-wai, que é uma cena que né, o quadro da imagem assim, é tomado por uma fumaça de cigarro, e eu acho uma cena linda desse filme, e enfim, a referência a essa cena, que claro, aqui é uma sugestão, né, de que você não sabe exatamente qual é a cena, né, tem a referência do filme, e aí o texto que está embaixo se aproxima da garota, ele pede um isqueiro. Quer fazer uma nuvem de fumaça comigo? Se fizer junto, fica mais fácil, ele diz. E ela aceita e todos os dias praticaram em busca da nuvem perfeita, até que ela resolve parar de fumar. Então, tem um interesse também de pensar essas narrativas, esses textos, de um lugar que o Jorge Perec também define, né, como o infraordinário, né, de situações banais, de narrativas que não são extraordinárias, mas que se colocam nesse lugar do cotidiano, do banal, do corriqueiro, que para mim vai aproximando e vai dando mais informações
sobre esse pensamento dessa cor e dessas questões que me interessam, desse quase, né? Uma narrativa que quase se completa, talvez, né? Que nunca atinge um ápice da história. E, bom, vou seguir aqui. E aí, nessas investigações da cor, em 2018 eu fiz um trabalho que foi uma performance, que foi o Jantar Branco, que eu convidei uma amiga que cozinha super bem e que, enfim, trabalha com cozinha, né, de fato, para pensar um cardápio no qual todos os ingredientes fossem brancos. Então, a gente montou esse cardápio de um jantar com uma entrada, prato principal, sobremesa, bebida, tudo na cor branca. E aí foi um jantar que a gente fez em São Paulo, para umas 10 pessoas, mais ou menos, e que a comida toda era branca, e aí os tons de branco também vão, enfim, vão se misturando ali, né? Então, tinha coisas um pouquinho amarelas, e que aí já não era super branco, enfim, foi uma experiência curiosa e parte dessa, né, dessa tentativa de esgotamento da cor, né? Então, tentando abarcar tudo que fosse possível nessa experiência, nesse quase, eu fiz esse trabalho em 2018. É um trabalho que eu tenho vontade de retomar e de repetir de outras formas, mas que ainda... E aí o álbum acontece um pouco como um desdobramento da pesquisa do Encontros Possíveis, a partir dessas coleções de trabalhos, dessa coleção de trabalhos brancos de outros artistas. Então, foi um livro que foi álbum em latim significa branco, né? Ou seja, esse espaço para ser preenchido por alguma coisa. Então, organizei esse livro como um álbum de figurinhas, de fato, com as imagens desses trabalhos de vários artistas. Então, aqui entraram quase todos os trabalhos que tinha na coleção naquele momento, são 216 ou 17 trabalhos, e com alguns espaços, né, como um álbum de figurinha para ser completado. E aí eu fui criando grupos, criando categorias, porque pensar a coleção e esses agrupamentos e essa tentativa de esgotamento é também pensar, mais uma vez, volto para o Perrec, o pensar classificar, né? Então, também na falta de classificações ou de categorias, né, essas categorias vão sendo criadas para dar conta dessa organização, dessa estruturação, de uma reunião de coisas que se aproximam. Então, aqui no álbum também eu fui criando categorias, né, como aqui são pinturas quase, né, em branco, ou, enfim, totalmente brancas. Aqui, objetos na parede, tridimensionais, mas a partir da parede, e assim por diante, os agrupamentos vão acontecendo ao longo do livro. E em cada agrupamento, eu trago um texto que diz respeito, ou, enfim, comenta de alguma forma esse grupo de trabalhos. Mas, como disse antes, também numa tentativa de uma narrativa que trata de um lugar banal do cotidiano. Eu vou ler esse trechinho aqui. Fuma um cigarro e ainda fuma mais um outro cigarro olhando pela janela, pensando que aquela chuva era muito parecida com a chuva da semana passada. Com essa umidade toda, começariam a crescer fungos por toda parte. Eles crescem sobre todos os substratos imagináveis e, quem sabe, até inimagináveis, uma vez que são aclorofilados, heterotróficos e se apresentam em mais de 8.000 gêneros.
Portanto, não é possível que alguns não devam estar dentro de casa. Repara no batente da janela uma bolha na pintura. Pensa que deve ser por conta dessa chuva que não cessa nunca. Estoura a bolha com o indicador, puxa uma casca de tinta e percebe que se continuar puxando, chegará em outra bolha, de modo que não resiste e arranca todo o caminho da primeira até a segunda bolha. Percebendo que deixou um buraco enorme na pintura, arrancando também a camada de massa corrida e gesso, deixando o cimento da parede toda à mostra. No entanto, sabe que o preguiçoso trabalha dobrado e quer provar que não é isso de jeito nenhum, pois tarefa dada é tarefa cumprida e avança em sua missão ao arrancar novas camadas das paredes. Pensa que quanto mais opaca a superfície se torna, mais próximo estaria de revelar seu caminho de degradação ou evolução, até o momento em que todas as paredes da casa não estejam mais cobertas por camadas de tinta, mas que se apresentem em seu estado natural, onde seja visível apenas o cimento que as ergueu, mas aí pensa que o natural não é o cimento, pois ele não está naturalmente presente na natureza, mas sim aqueles substratos que surgiram por conta da umidade. Eles sim eram naturais, sua presença era natural, e independente disso, fez o que fez. Para eliminá-lo, se arrepende, mas lembra que não adianta chorar a morte da bezerra ou mesmo leite derramado, decidindo por fim que é apropriado remover de uma vez todas as paredes da casa, pois isso representaria o natural, que é o espaço do mundo, e não essas paredes que começam a quebrar uma por uma quando. Então, essa narrativa sem pontuação, que vai num fôlego, num fluxo, também tem uma circularidade que sempre termina com a palavra quando, então vai ligando um texto no outro ao longo do livro. E esse trabalho, eu acho que aqui começo a entrar um pouco mais na ideia ou na minha organização. Claro que tudo está se cruzando nessas noções da cor, do esgotamento e da tentativa, mas aqui um pouco mais pensando do esgotamento e de uma circularidade do pensamento, que é esse trabalho. Hoje vou experimentar a palavra talvez e a mesma frase na sequência em coreano, que é um trabalho que foi de 2019 a 2020, que eu fiz durante uma residência em Haukijärvi, na Finlândia, que foi uma residência que foi muito interessante, chamada Intertext, que é uma residência para artistas do texto, sejam artistas visuais, sejam escritores. Então, era uma residência muito específica, né, para pensar texto, e eu fiz esse trabalho em parceria com outra artista sul-coreana, que é a Soo Ji-han, e a gente começou, durante a residência, a fazer uma troca que a gente se percebeu ali enquanto eram 3 artistas, só eu, ela e um artista espanhol, que não tínhamos o inglês como primeira língua. Então a gente se percebeu ali o tempo todo num jogo de tradução, né, seja do pensamento para a palavra, né, do que sai, a gente estava o tempo todo lá num exercício de tradução, enquanto os outros artistas estavam na sua primeira língua, falando em inglês, né, entre aspas, naturalmente. Então a gente começou esse exercício que a gente chamou, num primeiro momento, de troca de tradução. Então a gente mandava uma para outra, sem muito um método, uma regularidade, mas a gente enviava ou um texto ou uma imagem, e o texto na língua que cada uma preferisse. Então, se eu enviasse um texto em português, ela jogava no Google Tradutor e, enfim, me respondia como ela entendesse o que aconteceu ali. O Google Tradutor de 2019 para 2022 mudou muito já, ele está muito mais preciso hoje em dia, mas ainda tinha, acho que em 2019 ainda tinha um pouco mais de estranhamentos nessas traduções, principalmente de textos, né, de blocos de texto maiores. Então a gente foi
começando a fazer e sempre pensando um pouco na tradução. Então, a gente começa aqui, eu comecei enviando esse texto em português, moravam 2 pessoas e um papagaio naquela casa, não saberia precisar o tempo que moram ali, tampouco há quanto tempo o papagaio está junto deles. Como costumavam conversar bem alto, já é da rotina acompanhar um pouco desse cotidiano. A impressão é que cada um está em um cômodo diferente, quando consigo ouvir, por isso o volume da voz é mais alto. Os diálogos se desenrolam basicamente a partir de coisas que estão sumidas pela casa e o cardápio do jantar. Cadê a porcaria da minha chave? O papagaio repete. Meu bem, por acaso você viu minha chave? Deve estar onde você colocou, né? Ao que o papagaio responde, não vi, meu bem. E a partir disso, ela foi traduzindo para o coreano e respondendo, e, enfim, a narrativa, a sequência foi indo para lugares outros, e no fim a gente editou uma publicação durante a residência, que tem esse título, e uma coisa que é curiosa é que a gente ficava ali muito conversando em inglês, claro, também era a língua que estava entre nós duas, e às vezes a gente ficava, como se diz hoje, o que é hoje? Como é hoje? Today, tá, e como é em coreano? Tal jeito. Talvez, maybe, tá. E como é maybe em coreano? Amado. Então, essa foi uma curiosidade que a gente gostou muito, e aí eu precisei explicar o que era amado para ela também, mas eu acho muito bonito a palavra talvez ter uma tradução de amado sonoramente em coreano. Enfim, e aí a gente continuou esse trabalho depois da residência, já cada uma, eu no Brasil, ela na Coreia, pensando e continuando a pensar essa noção de tradução, muito mais do que uma noção de tradução entre idiomas, mas de uma tradução entre pensamento e fala. Então, das impossibilidades desse improvável entre o que eu digo, o que você ouve, entre o que eu gostaria de dizer, o que você entendeu e por aí. Então, eu fiz alguns desenhos, algumas frases que eu escrevia, mandava para ela, ela me mandava também algumas imagens, e a gente começou a escrever um pouco num pensamento de tradução, e isso se transformou em um vídeo, que tem ele disponível inteiro no meu site, mas que é um vídeo que a gente a gente faz um diálogo, em português e em coreano, pensando essa ideia de tradução. Então, aqui estão alguns trechos do que eu falo no vídeo, mas pensando nesse entre da linguagem, que eu acho que muito do que eu falei até agora, do que eu tentei trazer ou comentar sobre os trabalhos, do meu interesse pela linguagem, pelo texto, tá nesse lugar movediço, esse entre, essa coisa que não se fixa, nesse deslocamento que aqui a gente traz, tenta aproximar de uma noção de tradução, como também a tradução como algo que não é fixo, que não é certo e que apresenta diferentes possibilidades e variações, Aí eu vou para outro trabalho que aí, depois dessa experiência da residência, eu gosto de trazer isso porque para mim foi muito, muito marcante, assim, uma mudança ou uma reconfiguração de rota, talvez, assim, como a Letícia leu ali na minha mini bio no começo, eu tenho uma trajetória de vários trabalhos diferentes, trabalhos remunerados, e que nem sempre possibilitaram muito tempo ou muito espaço físico também de ateliê, esse espaço de
esse espaço de se demorar mais, né, nos trabalhos e na produção e na reflexão, que é o espaço do ateliê, e que na residência eu tive essa experiência. Então, voltando da residência, me despertou muito um desejo de voltar, minha formação da graduação é em escultura, então voltar a pensar esse texto no espaço físico, né, e não só no espaço da página, né, das publicações, mas também para um espaço tridimensional, enfim, instalativo. Então, esse trabalho, Na Dúvida Repete, é um trabalho que eu fiz pensando para esse espaço, que é um espaço aqui em São Paulo, que é a Casa da Luz. É um espaço que acontece em exposições e outros eventos e festas também. É uma casa super antiga na frente da Estação da Luz, que tem essas paredes dessa forma, né, como vocês estão vendo na foto. E aí me interessou, eu fui convidada para uma exposição que iria acontecer aí, no final ela não aconteceu nesse espaço, mas me trouxe esse desejo de pensar um texto a partir do que a arquitetura e o estado do espaço estavam proporcionando. Então eu escrevi esse texto, e aí depois acabou rolando de fazer, de apresentar o trabalho na Casa da Luz mesmo. E é um texto que eu fiz, enfim, as letras foram fundidas em gesso, né, Então, é um trabalho que eu fiquei fazendo por vários meses, desde o começo da pandemia. Ele foi acontecendo de um jeito, né, com um tempo, com uma demora, porque é um texto grande, enfim. E me interessa pensar esse lugar, né, tudo isso que eu tenho comentado, né, entre esses lugares mais movediços, e aí pensando e comentando também a partir dos materiais, né, então essas letras de gesso são super frágeis também, então pensar essas resistências e tensões dos materiais também me interessa, junto da própria narrativa do texto. E aí trago um outro trabalho que eu não sei se eu estou indo muito rápido ou se tá, acho que tá dentro. Tá ótimo. Tá, ótimo. Esse é um outro trabalho que é o Pequeno Flagrante, que é um trabalho que eu fiz em parceria com outro artista, que é o Marco Antônio Mota. A gente foi convidado para produzir um trabalho para um projeto em uma unidade do Sesc, aqui de São Paulo, no Sesc Santana, que é um projeto que chamava Projeto Vitrine, que consistia né, o desafio era a ocupação dos vidros da fachada dessa unidade do Sesc. Então, a gente ficou pensando muito nesse título da vitrine, da ideia da vitrine, né, o que é uma vitrine, que é esse ver entre mais uma impossibilidade, uma barreira de acesso, um pouco, né, esse espiar, olhar de fora, e aí veio essa ideia do flagrante, né, e o flagrante como sendo algo da ordem do extraordinário, né, o flagrante sempre são situações, né, em que alguém é pego em alguma situação constrangedora, geralmente, ou moralmente questionável, algo do tipo, e a gente, pensando a partir do PREC, de novo, e da noção do infraordinário, a gente, né, trouxe esse pequeno flagrante, que é quase uma contradição, né, na ideia do flagrante, mas justamente dessa captura de infraordinários, de momentos e situações muito ínfimas do cotidiano. Então, a gente ocupou, na verdade, esse vidro da fachada, né, que é visto da rua por quem está passando na calçada, com essa frase:
atravesse a superfície das coisas num mergulho e retorne à certeza da imensidão, num adesivo vazado, jateado, por meio, né, através do qual você conseguia ver dentro uma lista que a gente fez de flagrantes, de pequenos flagrantes. Então, né, da rua você tinha essa visão de longe, né? Se você chega perto para espiar quase um buraco de fechadura, você consegue acessar e ler esse texto que estava projetado, que estava aplicado, né, instalado nessa parede azul atrás. Então, nessa parede, você tinha essa lista de flagrantes, que a gente foi coletando por algum tempo também, né? Foi um processo que a gente, né, ficava se enviando flagrantes, a gente abriu um documento compartilhado que a gente ficava anotando flagrantes, foi criando classificações, depois organizou essa lista. Então, também a ideia da lista e pensar a lista enquanto texto, né, um texto organizacional, mas também informacional e narrativo, né, também interessa para o processo dos trabalhos. Então, enfim, a gente fez esse trabalho, que foi uma experiência interessante de, né, nesse sentido do que eu falo de ocupar tridimensionalmente, né, o texto no espaço, ocupando de outra forma. E aí eu encerro com esse trabalho, que foi usado até na divulgação da conversa hoje, que é o Cinza Bandeirante, que é um trabalho de 2017, que é um cartaz impresso em serigrafia, em 2 cores, né? Tem uma cor que é a do papel, que é provavelmente que é um papel cinza, e o da impressão, que é um outro cinza, que é esse cinza chamado de cinza bandeirante. É um trabalho que, né, ele tem essa frase, uma reafirmação, né, uma afirmação contraditória, né, desse provavelmente, com certeza. Então me interessa muito essa imprecisão da linguagem, né, por si só, independente da narrativa que existe por trás desse trabalho, mas também tem essa narrativa que, essa foi uma frase que foi dita numa entrevista por um policial militar em 2017, na época das manifestações fora Temer, e que, enfim, alguns adolescentes foram presos indevidamente, e esse policial, no momento de ser entrevistado, um policial aqui de São Paulo, policial militar, usou essa frase como, né, uma argumentação da certeza que ele tinha da culpa desses adolescentes na questão. Então, esse provavelmente, com certeza, é usado, né, nesse lugar também dessa imprecisão que é possível no discurso de figuras como, por exemplo, a polícia militar, e aí eu uso esse cinza bandeirante, que é a cor do uniforme da polícia daqui do estado de São Paulo. Então, é isso. E aí eu trago esse último trabalho, eu acho que é o último, que é o Ponto de Vista, que foi um trabalho também mais recente, de 2021. Não, esse não é o último, esse é o penúltimo. Que é um trabalho que eu fiz para um projeto que aconteceu durante o carnaval, que não aconteceu, na verdade, de 2021. Então, alguns artistas foram convidados para produzirem bandeiras que ficassem, que pudessem ser vistas da janela de suas casas, né, da rua. Então, o apartamento que eu moro aqui não tem uma vista para a rua, eu tenho uma vista para uma ladeira, assim, então não é, né, não é um apartamento que
tá ali de frente para a calçada. Então, eu fiquei muito pensando como resolver esse trabalho, que não ia ser muito simples de ver, da rua, enfim. E aí me veio a ideia de usar esse empecilho para o trabalho. Então, eu pensei nesse trabalho que se chama Ponto de Vista, e que eu instalei na janela do meu quarto. Aqui é uma fotografia não da rua, uma fotografia de drone, que meu irmão tem um drone e ele me ajudou nisso, mas seria a mesma vista do apartamento do prédio da frente ao meu. Mas da rua, a vista é completamente diferente, né, dessa bandeira, é muito mais afastada, e quanto mais, se você se aproxima muito do prédio, você não consegue ler, né, porque você está debaixo da bandeira, então quanto mais você se afasta, na verdade, melhor você vai lendo esse texto. Então, enfim, foi esse trabalho que me interessa também pensar o lugar do... Me interessa pensar o título enquanto um complemento ou parte da narrativa do trabalho, né? Nesse caso, né, o vai mais para lá para da perspectiva com o ponto de vista como um comentário sobre essa frase. E agora, acho que esse é o último trabalho, que é o Palpite, que é um trabalho de 2021 também, do ano passado, que é essa frase, né, é esse palpite: não, isso é uma ilusão, e que tem esse degradê cromático, né, que vai do preto até o branco, e é um trabalho que também me interessou explorar essa ilusão, né, não só no título, nessa escala cromática, mas também no material escolhido. Ele é um trabalho, né, como acho que dá para ver bem, que é um trabalho tridimensional, que ocupa um espaço. Essas letras são as letras que estão aqui atrás de mim, inclusive, elas têm uns 40 centímetros de altura, assim, do chão, e elas foram feitas em isopor, mas elas apresentam uma materialidade, assim, visual, né, principalmente, acho que aqui também, né, de ser um sólido, de ser algo pesado, né, então na exposição as pessoas me perguntavam se era cimento, se era concreto, do que era feito, eu falava, não, então é isopor. Aí perguntavam se eu tinha feito uma impressão 3D, porque entendiam como um sólido, mesmo sendo um isopor, né, mas são só as placas das faces dessa letra, das letras. E elas têm um acabamento enfim, com massa corrida e com a tinta, que traz uma outra materialidade, traz essa ilusão, né, essa sugestão de ilusão, esse palpite do material, também para a visualidade do trabalho. Dani, só uma dúvida. Ele é oco? Ele é oco. Ele é inteiro, né, mas ele é oco por dentro. Tem a base, mas cada uma das faces, né, então aqui é uma placa, aqui é outra placa, aqui é outra placa, então elas vão se unindo nas emendas, né, da letra. Então ela é leve, então. Super leve. Até, assim, durante a exposição, alguma dessas letras, eu não lembro qual, um dia me avisaram que, enfim, alguém foi ver do que era feito, assim, tinha um buraco de dedo certinho, assim, porque ela é muito leve e muito frágil também, né? Então, visualmente ela tem um peso, né, de ser esse sólido, mas ela é muito frágil, qualquer coisa, ela se desmonta inteira. Então, me interessa também esse lugar de um trabalho de muita paciência, um trabalho, né, assim, que demora, mas que pode se desmanchar e pode se desfazer, que pode quebrar. Isso me interessa também.
apesar de talvez não ser muito inteligente fazer isso, mas me interessa esse lugar, assim, de explorar um pouco esses limites, assim, dos materiais, e que eu acho que tem a ver com com esse interesse por essa não estabilidade, né, essa impermanência, tanto na linguagem quanto aí no físico, né, nos objetos. Então, acho que é por aí. E, enfim, acho que fui trazendo aqui, fui falando sobre os trabalhos, tinha anotado várias outras coisas, mas acho que tem esse desejo, né, de ir esgotando as coisas, eu acho que traz, na verdade, justamente essa noção que está presente né, no título da tese, no livro do Perrec, né, dessa tentativa do esgotamento como assumir de partida a impossibilidade, né? Então, talvez seja impossível esgotar, mas eu vou tentar, né? Então, acho que sempre o trabalho está nesse lugar da tentativa, flertando um pouco com o fracasso também, mas assumindo de que não sei se eu vou conseguir, né, mas eu vou tentar tatear esses assuntos, esses espaços, esses lugares, por meio da linguagem, que eu acho que é justamente essa imprecisão, mas é esse espaço de possibilidades. Então, acho que é isso. Vou parar de compartilhar aqui. Obrigada, Dani. Foi ótimo poder acompanhar aqui com mais calma e, enfim, tem uma outra temporalidade, essa narrativa, né? Esse passeio pelos trabalhos. Acho que agora a gente pode abrir para conversa. Eu vou começar para dar tempo também para o pessoal ir assentando, organizando os seus comentários e pensamentos. Mas vou começar te agradecendo também por essa postura, né, essa lembrança e essa relação do Blanchot, que nomeia o projeto, porque tem tudo a ver, né, com o teu trabalho. Acho que é algo realmente assim, que tem um encontro bem profundo. E eu fiquei lembrando de uma frase assim do Blanchot, que, claro, ele escreve de uma maneira muito mais linda. Eu só lembrei assim de orelhada dessa frase, mas que ele vai falar que a palavra sempre erra aquilo que ela nomeia. E eu acho essa ideia maravilhosa, né? E me parece que isso está muito presente também, né, no teu trabalho, assim, tipo, é um pouco essa investigação também sobre dessa dúvida, desse lapso, acho que o lapso está muito presente, assim, essa incerteza vem como um certo, assim, opa, né, vem um momento em que a gente fica ali se perguntando, né, e eu acho que se perguntar é justamente exige da gente uma demora, porque exige que a gente pense. Fazer perguntas dar tempo para buscar algumas respostas. Assim. Pensar né, um processo demorado. Eu acho que o teu trabalho é um convite a isso. Né, a justamente fazer perguntas e se colocar nesse lugar de uma incerteza quase assim desorientadora, diria assim, tipo de desorientar mesmo. E acho que o branco também vem nessa esteira, né? E então eu acho isso muito. Primeiro te agradecer, né, da lembrança dessa link com o Blanchot, que eu acho foi incrível, assim. Que eu não tinha trazido, mas eu pensei, nossa, claro, né? Claro, óbvio. E, bom, daí, em relação a esse último trabalho, eu vou te fazer essa pergunta, porque me parece que é uma pergunta, enfim, assim, mas esse lapso, essa incerteza, ela vai indo para além
do texto, nessa impossibilidade, digamos, de comunicação para a questão do material. Né? Tu cria, digamos assim, uma incerteza que faz a pessoa chegar e ir lá e colocar o dedo para tentar responder a pergunta que surge com o trabalho, né? E então, se tu puder falar um pouco mais assim sobre essa passagem, né, do trabalho com a palavra, a partir dessas questões que tu traz, da dúvida, do quase, do intervalo, e dessa incerteza radical, assim, em relação primeiro ao texto, então dessa impossibilidade de comunicar algo muito claro, de trazer isso pela linguagem, e depois que eu não sei se é uma passagem, mas eu acho que é uma passagem para essa questão do material também. Porque uma questão que eu fiquei pensando assim, como que se dá, né? Eu fiquei imaginando, na verdade, tu mexendo nessas letras e produzindo essas letras. E, claro, a gente produz quando a gente escreve à mão, por exemplo, tem uma materialidade nisso. Mas é diferente de tu construindo, sei lá, uma letra. E eu fiquei muito curiosa para saber como que se dá para ti assim essa manipulação de uma letra tridimensional e material e assim tão física, sabe? Aí, se tu puder falar um pouco, eu imagino que é um processo mais recente, né? Mas eu acho muito bonito pensar assim, abraçar uma letra ou levantar uma letra e, assim, eu fico bem curiosa. Eu acho que tem um espaço de abrir assim para uma outra relação com esse texto quando ele é produzido, enfim, ele é produzido por mim, né? Não mando alguém fazer, né? Enfim. Então tem um tempo, uma demora maior nesse texto. Eu acho que isso é uma mudança significativa. Porque, né, um texto que é escrito, talvez os textos da tipografia tenham uma relação um pouco mais próxima, né, nessa tridimensionalidade também dos tipos móveis, né, que você fica ali um tempo maior mexendo com aquelas peças, né, para compor esse texto, organizar, né, o que a gente faz no computador em 2 segundos, né, justificar a esquerda, hifenizar e tudo mais. Né, de fazer isso, tem um tempo que você está ali relendo esse texto, que é quase, não sei, é uma repetição que vai transformando esse texto, né? Ora você está ali e não tá mais lendo já esse texto, não está mais, né? E tem horas que você volta para esse texto e fala, nossa, tá, tô percebendo outras coisas aqui, que é muito diferente de fazer né, de um processo que é digital ou de algum método de impressão que você resolve muito mais rápido, né, e não fica tanto tempo lendo e relendo esse texto. Eu acho que tem essa relação um pouco de repetição, de ler e reler esse texto enquanto ele vai sendo feito, produzido tridimensionalmente, que é muito diferente, assim, não sei. Acho que eu posso dizer isso. E também acho que de cada processo, né, de cada trabalho novo, tem alguns novos que eu ainda não, né, que eu não mostrei aqui hoje, mas que aí eu vou encontrando outras soluções de outros materiais também. Então, a cada trabalho eu sinto que vai pedindo, né, uma solução de material diferente e que tem a ver com o texto, tem a ver com, né, com os significados das palavras, do que é lido, e que acho que isso vai se transformando também nas experimentações até encontrar esse lugar, né, até encontrar essa solução para o trabalho. Eu fiquei pensando a partir do que tu falou, que talvez seja até mais forte para ti mesma essa incerteza, assim, né? Quando tá lidando direto com o elemento mínimo, básico da palavra, né? Assim,
essa falta, digamos, quase uma falta de sentido, né? Assim, o sentido está sempre por se fazer, assim, quando está lidando só com aquele ar gigante que está lá atrás. Assim. Sim. Eu acho que pensar o sentido, a relação entre sentido e repetição, né, o sentido vai flutuando muito mais, né, na repetição, vai se perdendo, vai voltando, né, tem um eixo aí, tem um giro diferente mesmo. Daniela, qual o nome do seu caderno, assim, que você imprimiu o texto, mas foi feito assim só na base da pressão? Encontros Possíveis. Encontros Possíveis, né? Porque é curioso falar disso, assim, né? O tipo, né? Enquanto aquela peça, né? De metal, né? Que é uma coisa tão física, né? Tão sei lá, partindo daquilo, chegar num caderno que, sei lá, de uma certa distância, eu imagino que pareça que está todo em branco, né? Que só pode ser lido de perto. E aí pegar esse trabalho dessas letras, né? Que na real parecem muito sólidas, que parecem muito densas, mas que na realidade são feitas assim de isopor, assim, parece que são coisas que vêm de caminhos diferentes, mas que não, parece que acabam tocando em pontos parecidos, assim, né? Mas eu fiquei pensando também, essa decisão, assim, você falou que essas letras têm, tipo, 40 centímetros de altura. Por que essa decisão, assim? E elas ficavam presas, coladas ao chão, ou era uma coisa que, sei lá, que se entrasse um vento na galeria, essas letras poderiam se espalhar por ali? Bom, deixa eu ver, comentar. O que você falou do livro, realmente ele tem uma coisa que ele ganha uma tridimensionalidade também que tem a ver com o movimento do corpo em relação à luz e sombra também, porque para conseguir ler, dependendo da luz, fica mais difícil, então você vai meio que, né, se movimentando assim com o livro e, né, vai ganhando sombra e fica mais fácil de ler, então tem essa dimensão que eu acho que achei curioso, né, você comparar esses dois trabalhos. E esse trabalho do O Palpite, ele acho que não tem um motivo dos 40 centímetros, acho que foram testes, né, de altura, de entender qual que é a relação melhor, mais interessante ali no espaço. Mas também, e no espaço, a montagem, ele tem uma base, né, ele não é oco aberto, assim, ele tem a base também, e aí tinha uma fitinha que prendia no chão, para justamente não sair dançando pelo espaço. Mas, como tem algumas camadas de massa corrida, ele é leve, mas nem tão leve assim, quanto um isopor que dá para sair voando. Acho que o que poderia, quando eu fiz uma fixação leve só para não se perder a frase, assim. Porque também tem uma coisa que me interessa, que é uma coisa um pouco não, é bastante obsessiva e frustrante ao mesmo tempo, que é um desejo de uma precisão das coisas e desses trabalhos que eu nunca alcanço. Então, que é interessante porque me coloca em movimento sempre, assim. Então, mesmo porque como que você vai conseguir uma precisão com isopor? Não dá. Então, eu ficava lá lixando, mais massa corrida, lixando. E eu falava, não, chega, não, tem que parar uma hora disso, porque vai ter imperfeição. Se olhar demais, vai dar para ver uma bolinha de isopor, sei lá, essas coisas. Aquele outro Na Dúvida Repete, que são as letras do gesso na parede também, assim, elas
olhando de perto, tem várias imperfeiçõezinhas, algumas rachaduras pequenas, enfim, coisas que me incomodam, mas que eu vou abrindo mão e tá, não, tudo bem, vamos lidar com isso desse jeito. Então, acho que é uma dimensão também desse movimento e do fracasso, assim, que me interessa, que vai me movimentando para ir buscando outras soluções, às vezes mais complexas e que também não estão dando tão certo nessa obsessão, mas que é por aí o caminho. Que eu acho que, assim, não sei se vale um comentário, assim, mas o que você disse no começo, né, de linguagem ser imprecisão, deslize, algo que não se fixa, né, tipo, o texto que realmente, assim, parece que derreteu pela parede, escorreu pela parede e vai parar no chão, né? Sim. Eu vou aproveitar, deixa da pergunta sobre esse trabalho, né, que começa com conversa. Esqueci de novo o título, Daniela, do livro branco, né? Encontros Possíveis. Encontros Possíveis, só para lembrar, assim, que ele teve aqui em Juiz de Fora há pouco tempo. Então, ele teve exposto na Sala da Casa, que foi um projeto da Mariana. E isso era uma coisa que até ia comentar do trabalho, que é justamente, assim, essa dificuldade que tu coloca na leitura, não só, né, pela forma que tu imprime o texto, mas isso, assim, que a gente vai tendo que ir se havendo com aquele negócio, assim, né, com esse negócio que é a página, e que ela vai se tornando algo que não é bidimensional, assim, ela tem um aspecto tridimensional, porque tu vai tendo que mexer ela para tentar ler um fragmento, e aí tu fala da imperfeição, tem momentos que a letra ela fica um pouco mais gravada, outras que ela vai um pouco desaparecendo, e é legal porque tu lança, na verdade, essa, digamos, o que eu entendo que tu tá chamando de fracasso para o próprio leitor também. Porque ele tenta ali, assim, nossa, mas agora eu consigo ler essa parte, agora não. Então isso é muito legal, porque ele vai nos lançando nesse lugar que é o nosso próprio fracasso também, diante das coisas que a gente tem à vista e à mão, né? Então, só para lembrar, só para te dizer que ele teve aqui. Então, acho que algumas pessoas daqui conseguiram ver e tocar no trabalho, que tem esse aspecto legal, né? Eu acho que ele está na sala, né? É que a sala ela fechou. Ah, tá. Mas e também teve outras exposições, então ele teve numa exposição de publicações, né? Ah, que legal. Mas acho que o Eduardo estava com a mão levantada. Eduardo? Oi, tava. Mas não sei se faz sentido o que eu ia falar. Deixa eu ligar a câmera aqui. Porque agora a gente já falou tanta coisa. O que eu fiquei pensando quando vocês estavam comentando sobre a questão da materialidade da palavra, que tem essa demora, por exemplo, quando a gente escreve com a mão, né? E quando tu constrói a letra, a palavra, é uma outra temporalidade. Opa, desculpa, da escrita, né? E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, porque tem essa questão da palavra ser imagem, né? Que a gente costuma pensar assim, a palavra como imagem também, né? O texto como imagem, a letra como imagem, e não só como signo, enfim, não sei, questões semióticas que eu não domino. Mas aí eu estou estudando mandarim e pensando muito sobre a caligrafia do chinês, e é muito desenho, né? Assim, são os traços que produzem as palavras. E é literalmente, e palavra imagem, literalmente, né? Assim, inclusive é pictográfico, né? As palavras às vezes são representações mesmo, tipo montanha, né? É uma palavra que parece uma montanha mesmo, assim, se a gente for pensar. Só que isso é diferente do que tu está propondo, né? Porque tem essa relação com a imagem que eu estou falando, observando ali nesses traços chineses, mas quando é materialidade é diferente. É imagem, claro, mas tem uma materialidade escultórica. Não é só uma imagem, né? É uma coisa, a palavra como uma coisa mesmo, assim, né? E, enfim, na verdade eu não sei muito bem o que eu quero falar com isso, só fiquei pensando, queria compartilhar.
Eu acho ótimo que você trouxe isso da palavra como imagem, né? Porque sempre, sempre eu acho uma questão quando falam de palavra e imagem, né? Mas porque eu acho que, como você disse, né? Como você trouxe o exemplo de outros idiomas, né, orientais que a gente consegue ver muito mais como imagem, né? Mas que o nosso alfabeto muitas vezes a gente não vê como uma imagem, né? Não vê como desenho, como essa, enfim, e que eu acho que a palavra já é imagem, né? Então é até quando perguntam, que eu acho que é sempre uma questão, talvez para a maioria dos artistas que não trabalham com uma linguagem ou com mas que é quando perguntam, né? Ah, o que você faz? Ah, você é artista, que legal, o que você faz? Eu falo, eu trabalho com texto. E aí, mas como assim, né? E eu acho que é esse lugar da, do texto como uma linguagem possível, né? Desse uso da palavra e que aí ele vai acontecer de formas diferentes, né? Então, seja nessa materialidade do espaço físico, seja na página, né? Em outras virtualidades, enfim. Uma plasticidade mesmo, né? Das palavras, assim. É muito interessante. Eu fiquei pensando, Eduardo, assim, do que que tu falou dessa relação palavra-imagem, né? Eu fiquei pensando na relação palavra-objeto mesmo, né? Tipo, porque... E aí eu lembrei de uma música do Arnaldo Antunes, na verdade, que é as coisas têm peso, volume, Volume, massa e volume, isso, melhor. E me parece que é isso, assim, é como as palavras têm. E aí eu fiquei pensando nas palavras que têm peso, né? Eu lembrei, inclusive, de uma questão que daí é bem pessoal, é do meu filho, mas eu adorava quando ele era um pouco menor, não que eu não adore agora, mas ele colocava umas questões próprias de criança. E ele me fez uma pergunta, uma vez que eu achei genial, que ele perguntou se um caderno cheio, preenchido, pesava mais que um caderno em branco. E aí, claro, a pergunta dele era muito, assim, objetiva no sentido mesmo, assim, vamos pesar este caderno e vamos ver o quanto que a tinta da caneta ou alguma coisa colada pesa. Mas, claro, isso gerou uma conversa sobre o peso da palavra, né? O peso da escrita, né? O quanto que a gente preencher um caderno, que valor tem aquilo, o valor também disso, né? Sim. E eu acho que talvez, assim, agora fiz essas associações, assim, meio bem distantes, mas eu acho que traz esse peso da palavra também, né? Num peso, volume, um cheiro, imagino que deva ter um odor, assim, né? E eu acho que as palavras, elas têm um pouco isso, assim, né? As nossas palavras favoritas, elas têm um sabor. Algumas são mais pesadas que outras. E até acho que nessa tua relação com a linguagem, inclusive fazendo esses trânsitos, né? Da literatura, da escultura, da psicanálise, a gente sabe que as palavras têm isso, né? Algumas são pesadas, algumas são mais leves, algumas nos evocam cheiros, sabores, assim, então me parece que o teu trabalho está indo também quando tu traz esses objetos nesse sentido, né, de massa, assim, não sei a palavra como massa, no momento em que a palavra também anda como várias coisas, como a imagem, como tá tudo meio assim vaporizado, sei lá, virtualizado, sabe? Tanto que até a palavra escrita é uma coisa que... a palavra escrita à mão, né? Uhum. Tem muitas pessoas que não sabem mais escrever à mão, né? Tem essa dificuldade, assim. E aí as palavras ficam sempre num ambiente... E eu não estou dizendo se é bom ou se é ruim, eu só estou falando dessa transformação de um outro lugar que as palavras estão ocupando, né? Sim. E eu não sei se o teu trabalho busca também trazer esse peso, ou consciente, ou mente, assim.
Sim. É curioso, porque eu acho que tem esse lugar dessa exploração, né, dessa investigação de vários anos, né, da cor, que está num lugar, né, de uma leveza, dessa flutuação, e aí você traz essa questão do peso, que eu acho interessante de pensar e talvez de perceber mesmo no trabalho, que eu acho que acho que não à toa, né, a tese tem esse desafio que eu me coloco, né, de tentar esgotar essa cor, tipo, não vamos mais falar sobre isso, vamos mudar de assunto agora, e que eu acho que também é esse caminho do trabalho, mas que quando você foi falando, né, de peso, de levantar a letra, tudo mais, eu acho que tanto a escultura, a tridimensionalidade dessas letras, mas também tem me dado um desejo de explorar e pensar que é alguma coisa que ainda não aconteceu, mas de um lugar performativo que acontece, mesmo que ninguém esteja vendo, assim, mas sempre que eu vou montar esses trabalhos, e às vezes mesmo quando eu estou produzindo no ateliê, assim, sozinha, tem tem um lugar do corpo, né, dele acontecendo, e também e todo o processo, né, de transportar essas letras gigantes até o espaço, de montar isso, de montar na parede, desmontar, e vai quebrando, enfim, tem um lugar que ainda me movimenta, assim, de interesse nessas possibilidades dessa palavra e dessa tridimensionalidade. Mas puxando um pouco assim do que o Eduardo falou, misturando um pouco com o que a Letícia disse também, assim, eu fico imaginando a dificuldade, talvez assim, né, os problemas que existem na hora de escolher as fontes também, né, que você vai usar, porque tem um desenho ali, né, parece que é uma coisa dada, mas assim, você precisa pensar, tipo, tá, mas que tipo de fonte que eu vou usar, assim? Sim. O trabalho, a gente está falando da tridimensionalidade, mas, claro, o trabalho começa no computador, né? Eu vou, né, testando, faço esse projeto, vou testando fontes, entendendo, mas é num lugar de pura intuição, assim, não me interesso muito, mas não sou designer, né? Não sou uma estudiosa de tipos e significados e história dos tipos, nem nada disso, né, que acho que tem um lugar do design, né, de tipos certos, tipos errados, tipos mal escolhidos, tipos, sei lá. Então, pode ser que isso esteja acontecendo, não sei. Mas tem esse lugar, né, de que vai do digital, aí, enfim, eu sempre tenho que fazer um molde, né, disso tudo. Então, ele passa pelo papel para depois chegar no molde do jeito que eu for resolver, que muitas vezes é um esquema gambiarra, assim, essa formalização dos trabalhos, assim, na escultura, elas nunca acontecem de um jeito muito recomendado por um professor de escultura, ou algo assim. Então, eu não gasto muito dinheiro de material, de, sei lá, formas de silicone, que eu depois também não tenho onde guardar, né, o que fazer. Então, eu vou testando coisas que eu tenho ao meu alcance, ou mais possíveis, mais baratas, que depois possam ser descartadas. Então, tem coisas, sei lá, que eu vou fazendo moldes de papel, de plástico, de outros materiais, e vai dando certo, assim. É o jeito mais difícil, talvez, mas é o jeito mais possível também. Eduardo. Uma questão que eu fiquei pensando quando tu estava apresentando o trabalho com a artista coreana, que eu esqueci o nome, mas que eu amo, como é que é? Sudi. Sudi. Tu tinha me mostrado já no Instagram, eu amo esse trabalho, é muito lindo. E aí eu até comentei aqui no chat quando estava falando, tradução e correspondência.
E fiquei pensando muito nisso, né? Porque tem a ideia da palavra correspondente, né? Mas também que corresponde ao sentido, né? E essa correspondência entre vocês, assim, então essa ideia de correspondência e uma tradução que se faz nesse processo de tentar se corresponder uma com a outra, né? A partir desse lugar de línguas diferentes. E o coreano com outro alfabeto completamente diferente também, que é uma coisa bem interessante. E nesse sentido, só para finalizar, aqui, é um comentário também, não é muito uma pergunta, mas é ao mesmo tempo uma pergunta. Que essa transposição da palavra para a coisa é uma tradução também, né? Fiquei pensando nisso. Isso que tu falou de fazer o teste no computador e depois montar, é como se fosse um tipo de tradução, passar de uma materialidade para outra também, né? Porque muda os sentidos também, né? É interessante pensar essa questão de o sentido diferente do coreano e do português, né? Que é realmente um outro alfabeto, um outro idioma. Mas será que é um outro idioma fazer uma palavra no computador, ou à mão, ou de escultura de isopor? Né? Interessante isso. Fiquei pensando, me fez pensar essas questões assim agora. É verdade, porque eu gosto sempre de ficar esgarçando assim na imaginação esse entre, sabe? Esses vários entres possíveis. Então, acho que esse entre, né, a ideia e entre uma anotação de caderno, o que acontece, né? O entre a anotação e o projeto no computador. E eu acho que essas transformações, que é essas perdas de tradução, né? Ou ganhos, ou enfim, essas transformações, né, esses movimentos que vão acontecendo, eu acho sempre interessante de pensar. Mas acho que uma coisa eu comigo mesma, né, assim, então o que vai mudando do que eu pensei para o que eu projetei, do que eu consegui produzir, diferente do que eu gostaria ou imaginava muitas vezes, mas também esse lugar né, como você falou, da tradução ou da correspondência ou do diálogo, né, desse espaço da comunicação, né, da fala principalmente, mas também da escrita, né, da comunicação escrita também, que eu acho que foi o que aconteceu muito nesse nosso trabalho, e que também é o que acontece num outro trabalho que eu fiz com a Patrícia, que está aqui também assistindo, que é um livro que a gente publicou juntas enquanto eu estava nessa residência também, que a gente também está pensando língua, que é o Desde o Meio de uma Língua, que é um livro de correspondências que aconteceu enquanto eu estava na residência, e enquanto eu estava na residência ela ficou morando aqui na minha casa. E aí a gente foi escrevendo sobre sobre viver nas diferenças entre nós, assim, né, de diferentes temperaturas, geografias, idiomas, e aí a gente vai um pouco discorrendo sobre esses sentidos. Laiane. Então, já que você tocou nesse assunto do livro, eu não sei se é uma pergunta boba, mas eu queria saber se você se identificou primeiro, você se percebeu primeiro como uma escritora de fato ou como uma artista visual, se tipo teve sempre as duas coisas andaram juntas, ou primeiramente você se viu como uma escritora e a partir disso foi para o visual e foi para a plasticidade. Sim, eu acho ótima a sua pergunta, porque até trazendo um pouco da psicanálise, assim, na formação da psicanálise se fala muito sobre o se autorizar psicanalista, né? Que é um processo seu com você mesmo, que acontece, claro, não só seu com você mesmo, mas que você precisa se autorizar, chegar nesse momento de falar, ok, agora eu me autorizo, né, a me entender enquanto psicanalista. E eu acho que talvez, eu não sei se para todo mundo, mas eu acho que para a maioria também tem um momento desse de se autorizar artista, né, independente da formação, né, acadêmica ou não, mas eu tenho uma formação acadêmica, né, enquanto
artista ou em artes visuais, né, em artes plásticas na época, mas que eu sinto que demorou, assim, também um pouco depois da graduação ainda, até falar, ok, eu sou artista, eu vou assinar na ficha de hotel como artista, né? E eu acho que o escritora é bem mais recente, assim, eu escrevo também há muito tempo, mas eu sinto que isso, a convivência com a Patrícia, porque enquanto eu estava no doutorado, eu morei na casa da Patrícia, né, lá em Florianópolis, e a gente brinca que, né, hoje em dia eu me apresento como artista e escritora, e a Patrícia se apresenta enquanto escritora e artista. Então, tem uma hierarquia das classificações que eu acho que essa experiência, essa convivência com ela também me ajudou muito ok, então, tá bom, então também sou escritora, então também me autorizo agora a assinar enquanto artista e escritora, apesar de eu já escrever, né, muito antes disso. Então, tem um lugar, né, de validação do outro, talvez, assim, né, da gente chegar num momento desse, enfim, acho que para mim teve um pouco dessa convivência e dessas trocas, de eu entender isso em algum momento. Mas hoje em dia eu falo as duas coisas, ou até dependendo do lugar, falo uma, falo outra, enfim. É ótima essa pergunta, Laiane, até porque eu acho que pelo que a Daniela está trazendo, né, que a gente se identifica, né, assim, essa questão de se autorizar e ver que cada autorização também tem seu tempo, né, ela não é uma coisa assim, então entrei na faculdade, portanto já posso, ou já me considero artista, ou eu preciso fazer um livro a partir do primeiro livro publicado, então eu sou escritora, né? Pode ser que isso até ocorra externamente, né? No sentido assim, tem um livro lá na estante virtual, sei lá. Mas tem um processo interno também, né? Assim, de se entender com aquilo. Assim, e eu falo isso porque a gente vê, né, que falo com a Laiane, que é estudante, e que eu sei que é uma questão que vem muito, né, nos corredores, nas salas de aula, assim, tipo, sou artista, como me tornar artista, e que não é uma coisa assim tão simples quanto parece, assim, né? Não tem um carimbo que alguém em algum momento vai dizer, assim, colocar lá na tua ficha, assim, artista. A gente vai produzindo esse carimbo, né? E se entendendo, assim, com ele. Então, achei muito boa, não é nada boba a pergunta, não. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Alguma colocação? Eu vou fazer uma última, então, para a gente... Letícia, por favor. Eu queria fazer um comentário, porque, assim, poucas pessoas sabem, mas eu gosto muito de escrever poema, né? Eu gosto muito de poesia, e quando eu entrei, tipo, na artes visuais, meio que o pessoal ficava assim, mas você, tipo, não sabe desenhar, você não pinta, né? Nunca tinha pintado. O que você vai fazer, tipo, nas artes visuais? E aí, desde que eu entrei, eu falei, eu posso achar uma forma de juntar poesia com artes visuais. Tipo, eu tô ali pra aprender. E ver o trabalho da Daniela é muito legal, porque mostra que, tipo, dá sim pra juntar. Porque na minha cabeça eu ficava, tipo, mas como que eu vou juntar, tipo, uma fotografia ou pintura ou escultura, tipo, com a poesia? Porque parece algo, tipo, muito concreto, sabe? Normalmente você pensa essa poesia, você pensa, ela vai ser vinculada num livro. E o pessoal até falava, então porque vai para letras, né? Muda de curso, se é isso que você gosta. Tanto que quando eu vi, tipo, no Instagram falando dessa palestra, que falava justamente desse trabalho dela, da poesia e da arte visual, eu falei assim, eu tenho que assistir, eu preciso ver que, tipo, tem sim possibilidades de juntar esses dois universos. Então, tipo assim, tá sendo bem legal conhecer você, conhecer o seu trabalho e ver que, tipo, tem esse caminho, essa possibilidade existe, dá para ser artista e trabalhar com textos, com poemas.
Ah, muito legal te ouvir, muito bom que essa troca, enfim, possibilite essas aberturas e esses pensamentos. Eu sinto que para mim também foi muito isso, assim, quando eu entrei na graduação, eu lembro muito de quando eu descobri o trabalho do Leonilson, que eu acho que é, enfim, para muita gente deve ter sido também uma porta de entrada, né, do texto e da poesia, enfim, que para mim aí fez muito sentido, assim, estar numa faculdade de artes visuais, que eu falei, ai, que bom, né, tem esse caminho por aqui, mas acho que também tem um lugar do texto, e que eu acho que vem muito de uma herança muito forte que a gente tem no Brasil, da poesia concreta, da poesia visual, que separa muitas coisas, né, ou que coloca as possibilidades de operação visuais com o texto nessa chave sempre, e não expandindo para outras possibilidades mil, né, porque eu vejo muito o texto enquanto uma das linguagens possíveis, né? Então, a pintura, o texto, a gravura, a escultura, enfim. E essas coisas vão se misturando ou não, vão assumindo outras formas, mas o texto enquanto um lugar, um modo de operar e de pensar o trabalho. E quando eu fui para essa residência bem específica, assim, né, que eu falei de artistas do texto, todos os artistas lá, os estrangeiros, né, se apresentavam como, né, falavam um nome no primeiro dia, assim, falavam um nome e falavam que eles eram text-based visual artist. Todos se apresentavam dessa forma, tipo, eu sou um artista do texto, sou um artista visual baseado no texto, sou um artista visual do texto. Assim, sem... E não existe, eu nunca tinha ouvido nada parecido, assim, mesmo pesquisando e pensando o texto, eu nunca tinha ouvido essa tranquilidade de se classificar dessa forma, né? Então, bom, eu opero a partir do texto e é isso aí. Então, eu acho que é interessante de pensar e de trocar e de ver essas possibilidades, porque, enfim, elas existem, né? Ainda que... Mas a gente vai se encontrando, e acho que isso que é legal. Maravilha, obrigada, Letícia, também pelo depoimento, a gente fica super feliz dessas reverberações e essas possibilidades de ir através desses encontros e formulando, abrindo esses caminhos, né? Vou abrir ainda para mais alguém, mas acho que a gente pode ir se encaminhando para o fim. Eu teria mais uma questão, assim, que eu vou só lançar, que eu acho interessante pensar. Eu fiquei pensando, né, no entre, e essa questão entre o entre a publicação e a cidade, na verdade, como uma forma de compartilhamento, assim, de circulação do trabalho. Acho que talvez não seja agora para a gente falar disso, mas eu deixo como um gancho para a gente dar continuidade à conversa, porque a publicação tem um pouco isso, né, de ter uma circulação muito ampla, assim, meio difusa, meio a gente não sabe muito bem onde que está aquele nosso trabalho. E eu acho que os seus trabalhos com a cidade talvez tenham também isso, né, de ter uma dimensão pública, que, claro, as exposições também têm, mas a cidade ela acaba trazendo um público mais heterogêneo, atingindo assim, um passante, uma pessoa que muitas vezes não iria entrar num espaço expositivo e tal. Então eu fiquei pensando nessas dimensões públicas também do trabalho, como se a gente poderia criar um entre, assim, diferentes formas de circular ou de comunicar, né? Já que a questão da linguagem implica sempre uma dimensão também da comunicação ou contra-comunicação, ou no teu caso, às vezes, anticomunicação, né? Essa impossibilidade. Aí não sei, assim, se faz sentido para ti, mas é só uma coisa que eu fiquei pensando, assim. Sim. Não, faz muito sentido, e eu gostei, eu demorei um pouco, eu confesso, assim, quando você falou,
os trabalhos e a cidade, eu fiquei pensando, que trabalho, cidade, como assim? E que eu falei, claro, sim, tem os trabalhos que eles estão em relação com o fora, né? Que eles estão fora do espaço expositivo e da publicação que também acho que assume um lugar do tridimensional também, né? Apesar de ser a página aqui, né? Mas ele tem essa tridimensionalidade do livro e essa portabilidade, né? Também de ir para outros lugares e um acesso que é muito diferente também de um trabalho num espaço expositivo. Eu adorei aquela instalação, assim, aquela ocupação, digamos, daquela fachada. Achei aquilo assim maravilhoso. A ideia do buraquinho de um buraco, assim como se fosse uma fechadura, e aí de repente tem acesso a esses. Além de ter uma dimensão de humor, né? Assim, tem um lado que é muito divertido assim do trabalho. Guilherme. Um comentário, é porque eu não sei se isso fere o decoro do Meet aqui, talvez fosse uma coisa para falar, assim, se a gente fosse beber uma cerveja depois desse encontro, assim, mas quando você disse, Daniela, dessa coisa de deslocar, né, de carregar essas letras num veículo para levar para outro lugar, assim, eu fiquei rindo por dentro, assim, imaginando, sei lá, um desses programas de televisão, assim, sensacionalistas, assim, tipo, um caminhão acaba de tombar na Dutra, as pessoas estão saqueando a carga, e o que é a carga? Letras, sabe? As pessoas... Enfim, mas acaba o que relaciona com o que a Letícia falou também, né? Ai, muito bom. Tem essa questão de e eu fiquei pensando sobre isso, porque eu fiquei também com essa imagem dela carregando e performando e levantando. E eu sei lá, eu fiquei, na verdade, com a fim de abraçar essas letras, assim, numa questão afetiva, mas eu acho que tem também, daí, pensando mais filosoficamente, talvez, assim, tentando, né, sair um pouco desse delírio, mas tem uma coisa de habitar também, né? Assim, tipo, de quase assim. Daí, claro, vem um pouco das nossas referências em comum, da Ellie da Tessa, que tem habitar a palavra, assim, ou aquele poema, né, do João Cabral, que acho que é habitar o tempo, mas um pouco isso, assim, né, que essa tridimensionalidade, ela meio que, ao ocupar o espaço, né, de uma maneira mais evidente, assim, mais concreta, ela meio que compartilha, né, nos permite habitar, assim, de um jeito diferente essa palavra, o fragmento, as letras, enfim. Eu fiquei imaginando isso, assim, que na minha imaginação deve gerar um pouco essa sensação de quase conviver de uma forma diferente com a palavra, né? Com as letras. Assim. Sim. Eu acho que essa ocupação do espaço, né, maior tem uma convivência que, enfim, tanto, né, num espaço positivo quanto, né, o que fica depois no ateliê, né, essa ocupação realmente essa convivência, né, digo, com a palavra, que ela se expande, né, se estica, assim, e permanece por mais tempo. Ai, muito bom. Gente, acho que a gente já está assim, num tempo muito bom, a gente poderia ficar conversando muito tempo. Espero que em breve a Daniela possa vir aqui compartilhar também presencialmente esse tempo, quem sabe depois a gente saia para continuar o papo. Mas eu quero agradecer de novo, Daniela, pela tua apresentação, que gerou muitas reverberações em todos nós. Tenho certeza que vai todo mundo sair assim, olhando para os seus textos, ou seus ou de outros, de outra forma, e ampliando também a noção de arte, de uma prática artística. Acho isso super importante. E agradecer também quem esteve presente pela conversa, foi ótima. Então,
Bom, a gente pode encerrar por aqui e continuar. A gente colocou aqui o site da Daniela, tem contato, então, né, essa conversa pode continuar em outros meios também. Sim. Bom, queria agradecer muito a Letícia pelo convite, esse reencontro aqui, nosso virtual ainda. Espero poder estar junto aí fisicamente em breve. E queria agradecer muito todo mundo que conversou e que está aqui também na escuta e que trocou. Para mim foi muito bom, é sempre muito bom compartilhar o trabalho e que acho que é um jeito de se repensar e rever, né, o que a gente produz, preparar essa apresentação também um novo modo de olhar o trabalho, de uma repetição que eu acho que movimenta muito. Obrigada a todo mundo, gente.